Puxa, mas que alegria! Seja bem-vindo à nossa terceira aula ou à nossa terceira ação de exploração no contexto no mundo do FAP, Fundamentos de Estatística em Python. Aqui é o professor Josué e bora lá, sem mais delongas, de onde nós viemos. Lembra da última exploração, na nossa última aula, nós conversamos sobre população e amostra, certo? A gente fez até uma atividade e lembrando de atividade, é uma coisa tranquila para ser feita. Espero que você tenha usado um pouco da massa cinzenta e tentado resolver aquela questão que eu passei para você. Na verdade, foram 5 questões e o objetivo era você identificar se para aquelas questões estatísticas nós estávamos falando de uma amostra ou de uma população. E aqui vai a solução. Para a questão número 1, qual é o salário médio dos indivíduos em nossa empresa que trabalham em funções de TI? Amostra ou população? Uma população. Q2, qual é a proporção de indivíduos no departamento de TI com salários abaixo de 60 mil? Por incrível que parível, ou por incrível que pareça, é também uma população. Questão 3. Qual é o salário mínimo em toda a empresa? Nesse caso, nós temos uma amostra. Questão 4, de 5 no total, né, para você achar que a gente vai ficar aqui enrolando você. Questão 4. Qual é o salário mínimo no departamento de TI da nossa empresa? É uma população. E por último, qual é a proporção de salários abaixo de 20 mil dólares em toda a empresa? Nós temos aqui uma amostra. Lembrando que hoje, apesar de ser a terceira exploração, nós já vamos atacar aqui o tópico 4, Sampling Error, erro de amostragem. Interessante que eu gosto de fazer um gancho, eu estava dando uma pesquisada sobre outros tópicos na internet, encontrei um, deixa eu ver se é aqui, ó. Assim, sem querer, querendo, estou fazendo propaganda para a empresa, né? Depois eu deixo o link para vocês, tá? Mas o que eu achei interessante aqui, falou sobre o que é erro amostral, e depois teve uma parte do artigo que falou também erros não amostrais, mas eu vou ficar muito blá blá blá. O que eu quero discutir, e me chamou a atenção, é que, olha, conforme a OCDE, ou CDE, explica, uma população nunca será representada perfeitamente por uma amostra. Se fosse isso verdade, para que, né, seria muito mais fácil trabalhar com as nossas questões estatísticas. Então, uma população nunca será representada perfeitamente por uma amostra, porque ela sempre será maior e mais completa. A população sempre será maior e mais completa. Então, nesse sentido, considerando isso como verdade, partindo desse pressuposto, um erro amostral, que é o tópico de hoje, ou erro de amostragem, não é um erro humano. Pode ter um erro humano, claro, tá? Mas assim, no sentido de que nós estamos comparando população e amostra, não é um erro humano, o erro amostral. E não pode ser completamente evitado, como também nós não podemos evitar a morte e também evitar os impostos, né? Depois eu deixo o link para vocês para lerem e se aprofundar no assunto, mas vamos voltar ao que nos interessa, ou pelo menos nos deveria interessar. Muito bem. Para cada pergunta estatística que a gente quer responder, a gente deve tentar usar uma população, tá? Na prática, nem sempre é possível, porque muitas vezes a população de interesse variam de tamanho grande para tamanho extremamente grande. Então, além disso, obter dados também nem sempre é uma tarefa fácil, né? Uma tarefa fácil. Então, populações pequenas também podem causar problemas. A gente pode resolver esse problema fazendo o quê? Uma amostra da população que nos interessa. Ainda que não seja tão bom, né, trabalhar com essa população, com toda a população, trabalhar com uma amostra é a segunda melhor opção. Link com o que eu acabei de falar. Quando a gente faz uma amostra, deixa eu até clicar aqui para... Quando a gente faz uma amostra, os dados que a gente obtém podem ser mais ou menos semelhantes aos dados na população. Olha nesse exemplo aqui. Vamos dizer que o salário médio da nossa empresa,
Olha só que loucura, hein? Na verdade, tinha que ter deixado em dólar, né? 34 mil, ou passado para real, né? Olha que salário médio bom, hein? Vamos supor que o salário médio da nossa empresa é 34.500 dólares. E a proporção de mulheres na nossa empresa é de 60%, tá? Aí nós tiramos duas amostras. Sample 1, Sample 2. The average salary... Ah, estou viajando, né? Como você pode ver aqui, as métricas das duas amostras são diferentes das métricas da população. Eu não falei de média do salário e proporção de mulheres? Olha aqui, na amostra 1, nós temos uma média salarial de 31 mil, diferente dos 34.500, tá? E a amostra 2 também saiu diferente. E a proporção também, certo? Então, uma amostra, por definição, é um conjunto de dados incompleto para a pergunta que a gente está tentando responder. Então, por esse motivo, galera, quase sempre há alguma diferença entre as métricas que a gente tira lá da população e as métricas da amostra. A gente vai entender essa diferença como um erro, porque o resultado da amostragem a gente chama de erro de amostragem, tá? A gente chama uma métrica específica de uma população de parâmetro. Quando a gente tem uma métrica, quando eu falei lá que o salário médio da empresa é 34.500 e proporção de mulheres 60%, o que eu estou falando? Uma métrica específica da população, a gente chama isso de parâmetro. E quando a gente está falando de uma métrica da amostra, a gente chama isso de estatística. Olha que interessante. Então, nesse exemplo acima, o salário médio de todos os funcionários é um parâmetro, porque é uma métrica que descrevia toda a população. Tá? Agora, o salário médio, os dois salários médios que a gente identifica aqui destas amostras, como que a gente chama? De estatística, porque elas descrevem as amostras, apenas as amostras. Tá? Então, uma outra maneira de pensar no conceito de erro de amostragem é como a diferença entre um parâmetro e uma estatística. Eu vou mostrar no código isso, tá bom? Tá, então, hoje o objetivo prático é passar um exemplo para a gente trabalhar com um conjunto de dados no mundo real. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês que nós vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Vou usar o DeepNote mais uma vez. Tá? Então, dessa vez eu não comecei pelo final. Vou começar lá pelo DeepNote. E depois eu vou deixar aqui para vocês o código para analisar com outras fuçações que eu fiz, né? Como está comentado aqui, eu quis experimentar. Isso é uma dica importante para você. Muitas vezes a gente só vê o que foi apresentado pelo facilitador, a gente deixa de lado explorações que a gente pode fazer por nossa conta. E você é capaz disso. Concorda comigo? Tá? Só vou mostrar que não era para aparecer isso aqui, pessoal. Tá? Deixa eu voltar para... Na verdade, eu quero que vocês vejam aqui, a interface do DeepNote. Eu estou aprendendo, um dia eu fico bom, tá? Vamos lá? O que é o exemplo que eu queria fazer? Para esse teste, a gente vai usar para exploração de um conjunto de dados. O que a gente vai fazer? Eu vou usar um arquivo CSV e já subi aqui, tá? Aqui, ó, WNBA CSV, deixo também no link para vocês, na descrição. Eu acho que ele até sumiu aqui, que eu parei de rodar. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. Deixa eu fazer uma... Não sei se só usando. Deixa eu fazer um import dele, tá? Vamos lá. Primeira linha de código. Para trabalhar com esse... Vou importar uma biblioteca, né, do Pandas. Então, import pandas as pd. Beleza? E já vou tentar ler este arquivo aqui, que eu deixei de lado. Vou chamar de WNBA, pd, que é o meu pandas, né? E vou ler, então eu uso um método readCSV, e o nome WNBA.csv. Vamos rodar aqui para... Ele vai dar uma disparada aqui, ó. Está startando a minha máquina virtual. Está habilitando aqui o terminal, vocês estão vendo, né? Tudo gratuito. Eu acho legal porque você não precisa ficar configurando. É legal aprender a configurar? Claro. Tá? Rodou. Vamos ver como está esse WNBA aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Então são 140
Nossa, eu tô viajando, velho. São 143 linhas e aqui eu estou mostrando só as 10 primeiras. Mas se a gente quisesse fazer isso no código, né? Vamos começar a explorar. Isso que é interessante você fazer. Tá? Vamos lá. Vamos supor, quando eu quero imprimir as 5 primeiras linhas, isso é default, o que eu poderia fazer? Você vem aqui, clica numa célula de novo de código. Vamos lá. Eu posso colocar aqui agora WNBA e a gente usa uma função que chama head. E ele deve apresentar para a gente as primeiras 5 colunas. É interessante que o default dele é 5. Tá? Se eu definir um outro valor, ele traria outros. Né? Então tá aqui, trouxe as 5 primeiras linhas do nosso data frame. Beleza? Uma outra brincadeira que a gente pode fazer é a gente pode fazer WNBA. Na verdade eu não fiz isso, né, Josué? Na verdade eu estou nessa linha de código aqui, né? Em vez de fazer head, vou fazer WNBA tail. É uma outra função, outro método que vai mostrar as 5 últimas. Olha lá, as 5 últimas. Tá? 142. Ué, não era 143? É numerado de 0 até o número, né, do tamanho desse arquivo, tá? 0,142. Muito bem. Quando a gente quer entender o número de linhas e colunas, você pode usar a função shape. O objetivo não é esse, tá, pessoal? Só para não... Aqui já é um atributo, concorda? Olha lá. Depois um dia a gente explica sobre isso. Eu vou fazer uma série sobre orientação a objeto também. Então, quando eu faço WNBA shape, ele está dizendo que este arquivo tem 143 linhas e 32 colunas, tá? Muito bem. Agora, para a gente medir, o objetivo de hoje era medir o erro de amostragem, né? O erro na amostra que a gente está trabalhando, tá? Vamos usar a coluna. A gente vai poder começar a usar a coluna, pessoal, como orientação. Como existem várias colunas, vou mostrar para você aqui de novo. Ó. Uma das colunas, se a gente fosse navegar, deixa eu ver se dá para... Melhor, eu vou falar para vocês que existe essa coluna, tá? Games Played. A gente vai trabalhar com ela, tá? Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Podia deixar isso para depois, tá? Depois você pode dar uma explorada aqui, ó. Games Played. A gente vai trabalhar com essa coluna para a gente aprender. Tudo bem? Vamos lá? Então, de onde a gente veio? Eu vou criar aqui o nome do parâmetro. Lembra? Parâmetro é uma métrica que eu coleto da minha população. No caso, a minha população aqui... Vou até apagar isso aqui, galera, para limpar a tela. Ó. No caso, a nossa população, se a gente vai tirar uma métrica, a gente chama de parâmetro. Então, o que a gente pode treinar aqui? Vamos encontrar... vamos chamar aqui de parâmetro. Ah, pode ser parâmetro? Pode ser parâmetro. Tá? Como eu estou usando sempre em inglês, a gente vai treinando, né? Parâmetro. O que a gente quer encontrar? Eu quero encontrar, a gente pode usar nosso arquivo CSV, vou encontrar o valor máximo naquela coluna Games Played. Qual que é quem é, por exemplo, não sei se você está falando de jogador aqui, ainda não explorei com muito cuidado. Vamos pegar qual é o máximo desses valores aí de Games Played, na coluna jogos jogados. Games Played. Então a gente pode encontrar assim, esse parâmetro da amostra, da população, WNBA. Vou procurar desta coluna Games Played, tá? Games Played. Estou filtrando, tá? Me pega aquela coluna. Então quando eu faço WNBA Games Played, vamos rodar aqui para ver se não dá pau. Vamos ver se não dá pau. Opa. Só que a gente não printou aqui, né, o parâmetro. Se eu quiser olhar aqui, ó, parâmetro ele trouxe aqui uma série de 143, né? Se eu mostrar aqui para você, ó, eu não estou pedindo nada dele, tá aqui, ó, né? Os valores, tá? Número de jogos jogados, tá bom? Mas não é isso que a gente quer. Eu quero, por exemplo, encontrar qual que é o máximo disso. Tá? Eu venho aqui, máximo, tá? E ele vai trazer para a gente, vai atribuir para essa variável parâmetro. Então aqui o maior valor naquela coluna parâmetro é um jogador que ele participou em 32 partidas, tá bom?
E agora, olha que interessante, eu vou fazer ao mesmo tempo, vou chamar de sample, loucura, né? Sample, eu vou pegar também a mesma mesmo arquivo nosso, nossa população, WNBA, games played, games played, ponto. Olha que interessante, agora eu estou usando, isso já é um atributo do Pandas, eu consigo gerar uma amostra, sample. Então esse método já funciona. Eu vou falar para ele pegar daquela amostra de 143, eu vou falar para ele pegar 30. Tá? Outro dia a gente explica sobre esse random state. Tá? Esse não é o propósito hoje. Isso você consegue também lá no Stack Overflow. Sugerindo que você faça explorações também. Tá? Então, tem um parâmetro e agora eu vou fazer uma amostra e a gente vai ver o valor dessa amostra. Tá? A amostra tem aqui 30 linhas, 30 itens numa série, vou mostrar para vocês aqui, olha lá, tá? É uma amostra de 30, tá certo? Só que o nosso interesse, pessoal, é agora fazer uma diferença e chamar de estatística, tá? Repare que a gente ainda não tem, o máximo, certo? Aqui a gente tem uma amostra e a gente tinha que pegar o máximo dele também. Então, quando eu chamo de estatística, então eu vou chamar uma variável aqui, statistic, tá ficando claro? Statistic é o sample, certo? Que a gente gerou ali em cima, e vou pegar o máximo dele. Qual o valor máximo da nossa amostra, tá certo? E já vou para os finalmente. Agora sim a gente vai saber qual que é o nosso sampling error, qual que é o nosso erro de amostragem. Aí você vai fazer o quê? Parâmetro menos statistic. O objetivo de hoje é só entender como eu alcanço isso e não fazer as interpretações e descobrir os métodos que talvez minimizem esse erro estatístico, tá? Esse erro de amostragem, tá? Vamos rodar? Então, qual que é o nosso... Vamos colocar aqui já, né, para não ficar toda hora printando lá, print sampling error. Aí já mostra para nós aqui, né? Então, erro 2. Tá? Um erro. Então, existe erro estatístico no caso? Sim. Se a gente olhar qual que é o sampling, a nossa estatística, 30 e o parâmetro deu 32. Tá? Lembra disso? A gente tirou, então, o parâmetro é uma métrica da população, a estatística é uma métrica da amostra. E aqui no nosso caso, o erro de amostragem é 2. Depois você pode brincar com mais afinco, né, com mais desejo, com mais sede de aprendizado através disso. Então hoje ficou claro, o objetivo foi alcançado, vocês devem concordar comigo. Aqui tem outras brincadeirinhas que eu fiz, você pode rodar esses códigos que você tira o cerquinho aqui e testa usando a IDE que você está acostumado ou também o DeepNote, tá bom? Beleza? Então entendemos hoje o que é erro de amostragem. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloque ali no comentário. Lembre-se, pessoal, curta o vídeo, diga o que a gente pode melhorar, aquilo que pode trazer de novos conteúdos e deixo aqui meu abraço, coloco todas as referências na descrição do vídeo e até a nossa próxima exploração do curso FEP, Fundamentos de Estatísticas em Python. Um grande abraço!